Olá pessoal, aqui é o Ivan e como a Rússia decidiu partir para uma invasão total do território ucraniano na madrugada de hoje, eu decidi disponibilizar uma caixinha de perguntas no Instagram para que vocês me questionassem a respeito do conflito, a respeito da guerra. E eu vou começar aqui pela pergunta do Arthur Nunes, que quer saber se os Estados Unidos entram ou não na guerra. E aí é interessante questionar o que significa entrar. Se você está falando dos Estados Unidos entrarem para combater a Rússia com tropas americanas indo para o território ucraniano, eu digo que não, isso não vai acontecer, pois significaria um confronto direto entre a Rússia e os Estados Unidos. E desde a Guerra Fria, esse confronto direto ele é temido, ele é o prenúncio do fim do mundo. Porque a Rússia e os Estados Unidos são potências nucleares. Se entrarem num conflito direto em larga escala, e um conflito para ficar de larga escala é fácil, é só ele começar a escalar, o que acontece como resultado disso é a destruição mútua assegurada, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Os dois vão ser destruídos por bombas nucleares, então não. Os Estados Unidos não vão entrar diretamente na guerra, mas podem ajudar a Ucrânia com armamento, com dinheiro, com munição, com suprimentos, com todo esse tipo de coisa. E agora vamos à pergunta do Eric Zanon, quer saber se a Moldávia foi invadida. Bom, a Moldávia foi invadida sim, só que já tem um tempo. Tem assim, se eu não me engano, uns 12 anos, ou mais, não sei, que uma região da Moldávia está sob ocupação ilegal de tropas russas. Então sim, a Moldávia foi invadida, mas não nessa madrugada. Nessa madrugada, o que aconteceu na Moldávia foi a entrada de milhares de refugiados da Ucrânia que já estão fugindo da guerra. E agora, a pergunta do Evandro Souza, ele quer saber se o Brasil foi prejudicado por prestar solidariedade à Rússia e se o Bolsonaro é culpado. Veja só. O Bolsonaro tinha uma viagem marcada para a Rússia. E seria realmente estúpido, descortês, seria uma atitude ignorante por parte do Bolsonaro desmarcar a viagem por conta de um conflito da Rússia com a OTAN. Mas o que o Bolsonaro fez nessa visita, dizendo que o Putin deseja a paz e oferecendo solidariedade aos russos, é a prova de que o nosso presidente é um incapaz, é totalmente inapto a ter relações diplomáticas com qualquer país. Ele poderia ter ido lá, discutido questão de fertilizante, feito um pedido formal pela paz ao Vladimir Putin, podia depois ter visitado a Ucrânia e ter feito o mesmo pedido ao presidente da Ucrânia, pedido por negociações de paz, poderia ter oferecido o espaço brasileiro como um foro imparcial para a resolução de conflito. Poderia ter feito isso, colocado o Brasil à disposição para ajudar a mediar no conflito. Afinal, o Brasil é um país com tradição diplomática. Mas mesmo que o Bolsonaro tivesse feito tudo isso, eu não iria acreditar, porque o Brasil pode ter tradição em resolução de conflitos, em posicionamentos diplomáticos coerentes. Legal. O Bolsonaro não tem. O Bolsonaro tem tradição em gafe diplomática, em mentira, em crime. É nisso que o Bolsonaro tem tradição, em corrupção. Igual o Putin. O Putin e o Bolsonaro são dois corruptos. A diferença é que o Putin é um corrupto competente. Se o Bolsonaro fosse corrupto e competente, nós estaríamos lascados. Isso é a sorte que nós temos. Aí teve uma pergunta da Ana. Ela quer saber se eu acho que a guerra vai durar muito. E particularmente eu acho que sim. Porque a Ucrânia ela tem uma população muito grande, uma extensão territorial muito grande, recursos suficientes para manter uma guerra e o melhor de tudo, né, no caso
da extensão da guerra ser uma coisa boa para frear a Rússia, é que a Ucrânia muito provavelmente vai receber apoio do Ocidente, apoio em forma de armas, de suprimentos, de tudo que é necessário para lutar uma guerra. Então sim, a guerra pode durar muito tempo. Vejam o que aconteceu no Afeganistão, quando os Estados Unidos, com muito mais armas, mais homens e mais poderio bélico, resolveram invadir o Afeganistão e ficaram lá por 20 anos combatendo o exército de guerrilheiros que existe lá, os mujahidins, o Talibã e etc. Algo parecido pode acontecer na Ucrânia. É claro, são territórios diferentes, a geografia, um clima diferente, não dá para esperar o mesmo resultado, mas também não dá para esperar uma guerra curta. Agora tem a pergunta do Uxion, ele quer saber se existe chance do uso de armamento nuclear por parte da Rússia, caso a Ucrânia resista à invasão. E eu digo que sim, existe a chance da Rússia resolver usar armamento nuclear para findar um conflito, caso o conflito se estenda por muito tempo. Mas é uma chance muito pequena, é uma chance baixíssima, eu diria na casa dos 5 a 10%. E a chance da Rússia usar armamento nuclear agora, nesse ponto, está totalmente descartada. A Rússia já participou de várias invasões desse mesmo estilo, é claro, não com uma escala tão grande, mas invadiram a Geórgia, teve a guerra na Chechênia, estão em constante invasão na Moldávia e não usaram armamento nuclear. Então, eu não espero, invadiram a Crimeia também, então eu não espero que usem armamento nuclear a essa altura. O uso de armamento nuclear é uma possibilidade caso o conflito se estenda por muito tempo, comece a custar caro demais para a Rússia e a Rússia se veja acuada, de maneira que a única forma de acabar com o problema seja usando armamento nuclear. Mas aí eles vão entrar em um território muito perigoso se fizerem isso. Então eu acredito que isso não vai acontecer. Agora a chance é zero. No futuro, se o conflito se estender e se mostrar caro demais para a Rússia, tem aí uma chance de uns 5%, mas eu não vejo isso acontecendo. Tá? Eu descarto essa possibilidade. Bom, pessoal, por último, depois de responder as perguntas, eu quero que vocês visitem a playlist aqui do canal sobre conflitos globais. Eu estou pensando em abrir uma playlist exclusiva sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aliás, eu vou abrir uma playlist, está decidido agora. Acabei de decidir, vai ter uma playlist Ucrânia versus Rússia, ou vou botar Rússia versus Ucrânia, que eu acho que é assim que as pessoas pesquisam no YouTube. E eu vou colocar todos os vídeos que eu tenho a respeito desse assunto nessa playlist e vou ir alimentando a playlist enquanto durar esse conflito. Bom, pessoal, um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.